Flávio, Flebotomia Geral, trazendo para você agora sumário de urina e a menstruação, tá certo? Quando o médico pede o exame de urina para a paciente e ela está menstruada, não é? Na época de menstruação dela DPM, o certo mesmo é não fazer esse exame de urina nesse momento da menstruação, tá certo? Então o correto é a mulher esperar passar esse exame, esperar passar essa época da menstruação para poder ela conseguir fazer esse exame de urina, tá certo? Por quê? Quando a mulher ela está menstruada e ela vai fazer esse exame de sumário de urina, não é? Ou urina tipo 1, tá certo? Quando vai fazer esse exame e ela está menstruada, o sangue ele vai junto com a urina ali, tá certo? O sangue vai junto com a urina. Então, esse sangue na urina, pra gente que trabalha no setor fazendo a interpretação, ele não é de boa interpretação pra gente, entendeu? Esse sangramento no meio dessa urina. Vai dar uma presença de hemácia muito grande, a gente quando faz a lâmina para ler no microscópio. Quando a gente faz a lâmina para ler no microscópio, dá uma presença muito grande de eritrócito, a gente faz a lâmina para fazer a leitura. E quando a gente vai fazer a leitura, tem muito eritrócito na tela do microscópio. Então, isso dificulta tanto a leitura do microscópio para a gente, porque a gente não consegue ver os cilindros. Quando a gente faz a centrifugação da urina, quando a gente centrifuga a urina e vai fazer a análise no microscópio, a gente vai observar os sedimentos que estão naquela urina, tá certo? Então, como os eritrócitos eles são pesados, quando a gente centrifuga o material de urina, esse sangue todinho ele fica lá no fundo do tubo cônico que a gente usa na centrífuga, tá certo? A gente usa a centrífuga, a gente em 3 minutos, né? A gente roda essa urina em 3 minutos e aquele material pesado que está na urina, as células, elas sedimentam todo no fundo do tubo cônico. E quando a gente pega aquela massa do final para fazer com uma gotinha, a gente faz uma lâmina com uma gotinha, a gente vai colocar no microscópio. Quando a gente vai fazer a leitura, aí tá lá o eritrócito, a quantidade muito grande cobrindo o cilindro, não é? E cilindro ele tem uma importância, pai, aqui papai, aí não papai, você vai cair aí. Os cilindros, eles têm uma importância muito grande de interpretação no setor de análise pra gente, porque os cilindros, a presença de cilindro, não é, na urina. Ei pai, pra cá papai. Não, venha pra cá, papai tá com você aqui. A presença de cilindro, ele é de boa interpretação, não é, pra gente, uma importância muito grande para poder saber se o paciente está com algum problema renal, entendeu? Se o paciente tiver com uma presença muito grande de cilindro, principalmente cilindro granuloso, cilindro leucocitário, cilindro eritrocitário, hemático, né? O cilindro hemático, o cilindro hialino, entendeu? A gente também vê esse tipo de cilindro. Vai depender a quantidade de cilindro que ele está liberando na urina. Isso pode ser um problema renal grave no paciente. Então, se a gente pega uma urina e aquela urina está com muito sangue naquela urina, a gente não consegue ver na lâmina, quando a gente bota lá no microscópio, a gente não consegue ver. Só para vocês entenderem que são mulheres, entender por que não pode estar menstruada quando colher esse exame de urina. Tá certo? Porque às vezes tem mulher até que às vezes quer fazer exame de agonia, tá sentindo dor, quer fazer de todo jeito. Aí às vezes tem algumas até que mente, porque às vezes até mente que está menstruada para o laboratório. Aí quando a gente vai ver, manda o diagnóstico para o médico o que está acontecendo, que tem tanto sangue na sua urina. Tanto eritrócito, você está perdendo néfron, está com problema renal grave. Aí o médico termina interpretando de forma que não deveria, né? Porque o paciente fez o exame errado. Então, a importância muito grande que a gente está dando essa dica para a mulher é você fazer o exame da forma correta. Não estar menstruada para fazer o exame de sumário de urina. E quando passar a menstruação, né, que você encerrou a menstruação e você percebeu que não tem mais sangramento nenhum, aí dali você pode fazer exame de urina. Agora, enquanto estiver no período de menstruação, não pode. Não é legal fazer, tá certo? Aí, se o médico pedir uma cultura da urina, né, mesmo estando com sangramento, o médico pede uma cultura daquela urina mesmo com sangramento, aí é o direito do médico. O médico que tem que... O seu entendimento médico é que vai saber o que é que vai fazer com aquela urina, mesmo se o paciente estiver sangrando. Até porque se for uma pesquisa de bactéria, aí é outra situação. Mas se for o exame de sumário de urina,
aí dificulta um pouco o trabalho para análise daquela urina, tá certo? Então, se o médico solicitar mesmo assim com sangue, que seja feito sumário, e a cultura mesmo com sangue, aí você segue o entendimento do médico. Mas a dica, né, a gente flebotomia geral, técnico patologista, há mais de quase 20 anos de laboratório, a gente, se não o médico não solicitar, a dica que a gente dá é, se você quiser fazer o exame, faça sem no período de menstruação, tá certo? Então, até mais, muito obrigado.